Tá, depois eu coloco vocês aqui então. Vamos orar. Ô Edilson, faz uma oração aí pra gente. Pessoal, não faltem na aula da tarde, tá bom? Porque na aula da tarde vai... Vamos lá. Pessoal, qual é o primeiro pilar deste curso? Pergunta problema, né? E eu falei para vocês na aula de número 1 que a metodologia deste curso, a metodologia na qual eu construí esse curso, é baseada em 2 teólogos. Quem lembra? Primeiro, Paul Tillich, no método da correlação. E qual é o segundo teólogo? Charles Fuller. Não. Jesus. Não. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, eu disse para vocês que na sua teologia aos Romanos, ele desenvolve uma teologia com este método, pergunta-problema. O apóstolo Paulo faz uma afirmação e depois ele faz uma pergunta. Uma pergunta-problema. Depois ele faz uma outra afirmação e ele faz uma pergunta-problema. E às vezes ele faz uma afirmação-problema. Então o que acontece? Esta metodologia é uma espécie de escada, onde você vai subir nos degraus. Se você para, por exemplo, no conteúdo da manhã com as afirmações que foram feitas ali, se você parar aqui, talvez, e aí vem uma afirmação e parou aqui, talvez você não tenha entendido mais profundamente onde aquilo ia dar. Por quê? Porque tem outra pergunta problemática. Isso pode acontecer na Bíblia quando? Principalmente nos textos que usam esse método. Às vezes o Paulo está falando um negócio aqui, e a gente pensa que Paulo está afirmando, e às vezes Paulo, como eu já disse para vocês na primeira aula, está citando uma possível fala do interlocutor como pergunta-problema ou afirmação-problema que ele resolve. Por isso que alguns teólogos dizem, não podemos terminar o argumento de Paulo antes do próprio Paulo. Então, quais perguntas-problemas poderiam surgir de tudo aquilo que foi dito pela manhã? Primeira coisa que me perguntaram. Se o amor reside onde? Onde reside a diferença de amor e pecado? Na intenção. Essa intenção visa o quê? Máximo bem. Então, se a nossa intenção visou, escolheu, lutou pelo bem menor, o que nós somos? Egoístas. E, portanto, pecado. Aí uma pergunta que um aluno me fez. Mas espera aí, Luiz. Beleza. Mas, Luiz, e um médico? Na hora que ele tem que escolher entre salvar 2 pacientes, ele só vai conseguir salvar 1. O que ele faz? O que é o bem maior? Porque se nós concluímos que o pecado é o escolher o bem menor, desejar e, portanto, escolhê-lo, como saber o que é pecado ali? Resposta. Na aula passada eu disse a vocês, quem não assistiu a aula passada, reassistam. Quem esteve, reassista. Quem não esteve, assista. Que essa hierarquia de bens conforme Agostinho, nós não conseguimos ter discernimento completo dela. Nós somos falhos. Quem tem o completo discernimento desta perfeita hierarquia de bens, o que é bem e o que é mal em cada situação, é só o Espírito Santo. Existem situações extremamente complexas, William, que a gente não vai saber o que é o bem a se fazer. O que eu faço agora? Vou ou não vou? Fico ou não fico? Falo ou não falo? Faço ou não faço? Nessas situações extremamente complexas, o primeiro ponto, quem lhe dará a sabedoria naquele momento para discernir qual é o bem maior é o Espírito Santo. Mas suponhamos que mesmo assim você erre. Era para ter ficado, você foi. Era para ter ido, você ficou. Era para ter falado, você se calou. Era para ter calado e você falou. Ou seja, você fez o que não era para ser feito. Mas se no mais profundo da sua alma, a sua intenção genuína, pura, era de buscar o máximo bem, mesmo que você erre naquela sua escolha, se a sua intenção foi pura e genuína, você não pecou. Você viveu a lei da Benevô. Um exemplo que o Gabriel citou, muito bom aqui, quando eles estavam em dúvida se no meio da pandemia eles iam... Ué, eu estou gravando? Não, que susto, estou gravando. Quando o Gabriel, eles ficaram na dúvida. E aí, vamos para a pandemia? Vamos para a aldeia ou não vamos?
Naquele momento, eles estavam confusos do que era o bem maior, o máximo bem. O Senhor revelou, mas se o Senhor não tivesse revelado, se eles tivessem planejado, discutido e juntos fizessem, acreditamos que o melhor é isso, mas tivessem errado, não era para ter ido e eles foram, o melhor era ter ficado. Mas se no mais profundo do coração deles a intenção de fato foi genuína e verdadeira, buscando o máximo bem, eles pecaram? Não. Nós provamos isso por 6 argumentos que o Charles Finney usou na sua obra. Que o pecado reside na intenção e o que torna amor, que não é o ato, é a intenção. Aí outra pergunta. Então se a intenção não precisa fazer nada, qual que foi a resposta? Quando se tem intenção, se faz voluntariamente. Palmas para o José! Se o nosso coração genuinamente já se converteu para esse estado de benevolência, entender que nós não somos o da recepção calorosa, a crítica do Rushduni, mas somos os guerreiros para promover a transformação do reino de Deus. Se o nosso coração já está convertido a buscar esse máximo bem comum, se você não coloca a sua força disponível, você não quer. Porque se você quer, de fato, você põe a sua força disponível. Se você tem uma força disponível de X e você coloca um pouco menos, você não ama. Porque o amor está em desejar o bem maior. E se você deseja de fato o bem maior, você o busca. O Charles Finney diz o seguinte: desejar o... Por quê? Porque a intenção... se é só a intenção, não precisa fazer nada. Se a intenção é boa, a intenção governa os membros. A intenção governa a fala, a intenção governa os atos. Se a intenção deseja de fato, ela governará as nossas forças e colocará as forças necessárias e disponíveis para que esse bem se realize. Isso foi uma pergunta-problema respondida. Ou seja, nem todo mundo que faz a boa obra ama. Porque pode ser que a pessoa faz a boa obra com um desejo egoísta. Mas todos que amam de fato e seu coração se converteu plenamente a esta convicção que devemos devotar o nosso fim, as nossas forças para a manifestação do reino de Deus, que a nossa missão participa da missão de... Eu falei isso no livro, leiam, pelo amor de Deus, o livro Missão de Deus do Chris White. A nossa missão participa da missão de Deus. Se o nosso coração já devotou aqui o seu emprego, a sua empresa, a faculdade da Ana Laura, entendeu? O trabalho da Leomara, o trabalho seu, o seu trabalho, você está no menor aprendiz lá na empresa, né? O seu trabalho lá, a sua empresa, Valquer. Se todos nós já se convertemos no nosso coração a entender que todos isso que a gente tem se devota a buscar um máximo bem, se você não coloca as forças que você tem disponíveis, você ainda não tem essa intenção. Essa foi uma pergunta-problema respondida. Outra pergunta-problema que... Luiz, você falou dos presos, né? Falou a crítica do Abraham Kuyper, da obra de migalha. Vai lá, fala para o preso que Jesus ama. É fácil falar, é uma migalha, não faz falta, né? Mas não coloca as forças que você tem disponíveis e forças necessárias para resgatar a integralidade daquele ser. Falamos sobre o governo do corpo, alma e espírito. A integralidade daquele ser. Luiz, então eu não posso visitar os presos? Porque eu não tenho condição de fazer isso? Não foi isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte: você deve depositar as forças que você tem disponíveis. Se você não tem condição hoje, às vezes, de resgatar o todo da pessoa, faça o que você tem disponível em força. Porque o peso, falei para vocês, o peso não é do Daniel, o peso não é do Gabriel, o peso não é meu, o peso é da igreja, porque nós somos, a nossa união faz a coletividade de igreja. E sim, nós juntos temos essa força. E se nós juntos não desejamos depositar o máximo das nossas forças, nós não nos devotamos a este fim. E se você faz parte e você não luta por isso, não faz, pessoal, tá? Então não. Luiz, então eu não posso dar marmita pro mendigo? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso, porque talvez o máximo que você consegue fazer, Gustavo, o máximo que às vezes eu consigo fazer, às vezes o máximo que a irmãzinha que faz faxina consegue fazer, sobrou R$50 ali, é o máximo que ela consegue. Faça. Eu dou um talento, tenho de 10. Agora, se há mais forças disponíveis e mesmo assim você não as aplica,
não convertemos o nosso coração a buscar isso aqui. E se não convertemos o nosso coração a buscar isso aqui, não temos a intenção genuína. Se não temos a intenção genuína, não amamos. Fala, João. Até quando a gente pode abrir mão desse máximo bem, por exemplo? Abrir mão do máximo bem? A gente, tipo, eu gosto de jogar vôlei. Mas eu sair pra jogar vôlei, é mais bem eu jogar vôlei ou sair na rua pra evangelizar? Vou dar um exemplo para você. Ótima pergunta. O seu chinelo é um bem menor do que a justiça? Ou a justiça é um bem menor que o chinelo? Qual é o bem maior? É o bem menor. A justiça é bem maior, correto? Quando você comprou esse chinelo, necessariamente, você tendo esse bem menor, você abriu mão do bem maior? Não. Então o pecado consiste na escolha do bem menor, quando automaticamente, necessariamente, eu deixo em detrimento os bens maiores. Porque bens menores também são importantes. Eu disse para você, por exemplo, o que é mais importante? Você dar remédio para a criança ou você levar ela para brincar? Dá remédio. Mas dando o remédio, não é importante também você cuidar do bem menor? Sim. Agora, o que se seguiria disso aí é o seguinte: até que ponto vai o meu sacrifício de bens menores em nome dos bens maiores? E eu já disse que essa matemática exata só o Espírito Santo ensinará no seu coração. Você sabe aí dentro. O Espírito Santo fala com você, aula de número 1, Teologia da Consciência, aula de número 1. Está lá. Ele fala aí se você pode fazer um pouco mais. E outra coisa também, o peso não é só seu, João. O peso é nosso. Se você carregar o peso sozinho, você se torna um pouco egoísta também, porque você não quer dividir a missão com o outro. Você deve dar o privilégio do outro também de carregar o peso do amor. Tá? Teve uma vez eu abri os meus olhos para isso aí, né? Eu socorri um cara com um valor assim muito grande. Muito grande. E deixei de ter... Nossa, eu não tenho um carro hoje por causa desse valor também. Aí eu falei assim, não, de fato, né? De fato, é melhor você sofrer pelo excesso da misericórdia do que pela falta dela. Mas um cara falou assim, Luiz, muito bom, mas Luiz, não seja egoísta, Luiz. Por que você não me procurou também pra gente amar junto? Você tem que me dar o privilégio de amar também. O peso não era só meu. O peso é nosso. Beleza? E o Espírito Santo vai te dar equilíbrio para entender isso aí. Ok? E voltando ao Abraham Kuyper, né, para terminar essa questão. Hoje, pessoal, daqui a pouco eu falo isso daqui. Os presos. Então deu para entender a questão dos presos, das obras aí, né? Não falei para isso. Outra coisa, mostrar foto. Ah, então se a questão é intenção, aí a pessoa fez para mostrar foto. Olha aí, ó. Aí a pergunta, é errado então mostrar o que se faz? Ué, mas o texto diz o que uma mão faz não saiba a outra. Jesus critica os fariseus que mostram. Mas por outro lado, Tiago escreve na sua carta dizendo o seguinte, você me mostra a tua fé, eu te mostro as minhas obras. E Jesus também disse assim, as vossas boas obras resplandecerão diante dos homens e assim eles glorificarão a Deus que está no céu. Tem que mostrar, não tem que mostrar? Voltemos aqui, ó, pessoal. Esse é o coringa para entender a maioria das respostas. O que distingue uma obra de amor e uma obra de egoísmo? Intenção. O problema não é o mostrar, o problema é a intenção pela qual se mostra. Se você mostra para dizer o seguinte, cara, a minha igreja não faz nada. Então, vamos fazer um pouco para mostrar que faz, para a gente aí para de ser criticado e eu consigo ainda pedir mais oferta. Está mostrando. Agora, suponhamos que uma outra igreja mostre dizendo o seguinte, vamos mostrar tudo que a gente faz, William, para a gente tentar conscientizar esse povo de que isso que é a igreja. Está errado? Não. Quantas vezes já aconteceu de eu estar falando isso aqui em outros lugares, em outras cidades, aí a pessoa querendo se justificar ou justificar a própria igreja, quer se justificar em cima do meu erro, dizendo o seguinte, cara, quem é você? O que você está fazendo? Você faz alguma coisa? Aí a primeira coisa que eu disse assim, cara, não, a questão não é se eu faço ou não, o meu pecado não justifica o teu, se eu não estou fazendo, eu estou pecando. Mas vamos lá, na semelhança de Tiago, a última vez que isso aconteceu, eu perguntei para o cara, quanto que é seu salário?
que eu sabia que ele estava trabalhando no mercado, né? Que é um seminarista que a gente recebeu lá. Quanto que é o seu salário? Ele falou tanto. Hoje por mês eu oferto o que você ganha. E me faz falta, mano. Eu poderia comprar um carro bom com essa parcela. Se a intenção pela qual eu mostrei isso, foi me sentir superior a ele, foi qualquer outra coisa que não seja o máximo bem, eu pequei, eu fui egoísta? Sim. Agora, se a intenção pela qual eu fiz foi dar testemunho do Evangelho, da obra do Evangelho, verão as vossas boas obras, glorificarão o Pai que está no céu, foi egoísmo ou amor? Intenção. Ok? Então o problema não é mostrar, pelo contrário, o dia que eu for pastor e eu quero ser pastor, eu vou mostrar tudo que puder da obra da igreja, para ser testemunho público da obra de Jesus Cristo. Mostre mesmo, para que as pessoas façam mais, para que as pessoas se despertem. Quantas vezes uma pessoa às vezes vai se despertar para uma mensagem da abnegação com o seu testemunho? Aí a pessoa, para se sentir, dizendo o seguinte: não, eu tenho que fazer sem mostrar, porque eu quero me sentir melhor. Aí não mostra nada, não fala nada, não tem denúncia, não tem testemunho público, não tem obra que resplandeça. Aí está fazendo pouco. Não é a questão, pessoal. Não tem problema mostrar. O problema dos fariseus, diz o texto, eles tocam trombetas para serem vistos pelos homens. Eles querem se sentir, tá aí. Então que o Senhor sempre permita que o Espírito Santo sempre vasculhe as suas intenções. Sempre vasculhe. Vou dar um exemplo para vocês, né? Daqui. Sabe como eu comecei a estudar teologia? Eu falei até sobre a unção hoje de cedo, né? Dom do Espírito Santo. Sabe por que eu comecei a estudar teologia? Fui trabalhar de ajudante de pintor com um pintor. Descobri que ele estava desviado. Fui querer pregar para ele. Ele me humilhou com tanto conhecimento bíblico que ele tinha. Eu fiquei assim, chegou um tempo que eu calei-me. Aí eu voltei, eu morava na casa daquela família que eu citei para vocês. Falei para eles assim: cara, eu acho que ele é o diabo. Eu tinha acho que 16 anos. Eu falei assim: eu acho que ele é o diabo, eu acho que ele é Lúcifer, cara. Porque o que ele fala tá confundindo, ele não tem resposta, ele é muito inteligente para ser um humano. É o Lúcifer. Aí no outro dia eu voltei para trabalhar, ele olhou para mim e disse o seguinte: eu sei que você acha que eu sou Lúcifer. Eu vi, é o diabo mesmo. Né? E sabe por que eu comecei a estudar profundamente teologia naquele ano com 16 anos? Porque eu não queria mais passar aquela vergonha. Eu falei assim: eu vou estudar, nunca mais uma pessoa vai chegar perto de mim e eu vou estudar e vou ser melhor que todo mundo. Olha, o dia é diabólico. Porque todos os meses, falei aqui para vocês hoje desse exemplo do Charles Finney, tudo que eu estou estudando no final para o quê? Para eu me sentir melhor do que todos, demoníaco, satânico, entendeu? Egoísmo. Então permita que o Senhor vasculhe as nossas intenções, as nossas intenções últimas, ok? E aí, podemos... E depois você se converteu? Você mudou essa opinião? Não sei, né? Eu estou permitindo sempre que o Senhor vasculhe as minhas intenções, né? Me mostre para mim. E mesmo que se eu falasse aqui, eu me converti, prova para você que eu me converti? Existe alguma fala que prove? Não. Que eu acabei de falar para vocês, todo ato de amor, não existe algum ato que prove o amor. Porque todo ato pode nascer do egoísmo, pode nascer do engano, da mentira, da manipulação. Agora, se existe alguém que de fato converteu o seu coração a isso, ele transformará os seus atos. Ele devotará todas as suas forças para cooperar com a missão de Deus de manifestar o seu reino. Aí a pessoa se converte. Meu Deus, o que eu já repreendi de patrão, de empresário rico. Se converteu, meu irmão. Vou fazer isso aqui um pouquinho de vez em quando. Meu irmão, ou você converteu seu coração ou não. Não tem essa de o seguinte: sou adúltero. Vou parar de adulterar aos poucos.
Agora, Luiz, eu não tenho força para isso. Se você não tem força para isso, o Espírito Santo vasculhará o seu coração, sabendo se você coloca forças as que você tem disponíveis. Porque se você coloca de fato as forças que você tem disponíveis dentro de você, mas ainda assim não está conseguindo, o Espírito Santo entende sua intenção, ele está vendo. Ele sabe se você de fato está lutando. Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso é o viciado. Eu morei 9 meses, quase um ano numa comunidade terapêutica. E eu vi, cara chegando lá, pedindo para entrar lá dentro, e quando teve um cara que chegou lá, o pastor me ligou e falou assim, vai chegar um cara aí em torno de 1, 2 da manhã hoje aí, hein? Ele ligou umas 11 horas da noite, recebe ele. Fiquei lá esperando, chegou um cara, uns 2 vezes o meu tamanho assim, um cara grande, fortão, chama Diego Lachovski. Inclusive eu chamava ele de Butovski, por causa do desenho Kik Butovski, né? Senhor Butovski. Aí, ele foi entrar... Falei assim, mano, eu preciso revistar a sua bolsa, né? Ô Luiz, que isso? E a confiança? Né? Com aquele, né? Falei assim, não, cara, eu preciso que você confie em mim também, né? Eu preciso que você confie em mim para revistar a sua bolsa. Ele foi, não tem nada, Luiz. Eu falei, cara, se você não deixar, eu não vou poder deixar você entrar, né? Porque eu preciso amar os que estão aqui dentro ao ponto de protegê-los. E se você não deixar eu revistar, pode ser que você seja uma ameaça para eles aqui. Então me deixa revistar, né? Aí ele falou assim, Luiz, vou falar a verdade. Pegou, tinha um monte de pino de... Como é que é o nome? Cocaína, um monte de pino de cocaína. Aí ele falou assim, tá bom, Luiz, tá aqui. Foi a primeira vez que eu fiquei curioso. Cara, esse negócio deve ser muito bom, eu pensei. Porque ele fazia assim, ó. E começou a chorar. E ele preferiu dormir na rua a entregar os pinos de cocaína. Se ele não tem forças para sair daquilo, se ele não está conseguindo, mas está colocando as forças suficientes, podemos dizer que ele não seria culpado. Mas sabe do que ele é culpado? De ter se colocado naquilo. Foi a voluntariedade dele que deu início a esse ciclo. Mas agora o Espírito Santo sabe se ele está depositando todas as forças dele disponíveis para sair daquilo. Deus sabe se você está depositando todas as suas forças suficientes dentro de você para se livrar das suas falhas, dos seus pecados, da nossa avareza de não ofertar. Deus sabe, tá? Continuando. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta. Ou melhor, vou ler uma citação e depois fazer uma outra pergunta-problema. Se a intenção é de fato genuína e verdadeira, se nós, como Igreja de Jesus Cristo, revestimos o nosso coração, Gustavo, da mais genuína intenção de me deixar de lado, deixar os meus sonhos pessoais de lado, em nome de se devotar esse máximo bem, nós como indivíduo e também como igreja, vamos depositar força suficiente. Se a intenção de fato genuína e verdadeira, ela buscará depositar forças o suficiente para que este fim seja alcançado. Charles Finney, na sua teologia sistemática. Aí a pergunta, Luiz, então se o que vale a intenção, Jari, se o que vale a intenção é o fim a ser alcançado, então vale tudo. Então Maquiavel estava certo quando escreveu o livro O Príncipe, os fins justificam os meios, vale tudo. E aí? Se nós concluímos que o que vale é a intenção, e a intenção fala do fim, então a forma de chegar lá vale tudo. É uma boa pergunta-problema, não é? Resposta. Quero resposta dessa pergunta, José. Porque na aula da manhã todo mundo concordou aqui comigo com os 6 argumentos do Charles Finney que de fato não tem como o pecado não residir na intenção. Amor e pecado estão na intenção. Então, se é a intenção, e a intenção fala do fim último, porque eu falei para vocês que tem os fins primeiros e imediatos e os fins últimos, e essa intenção está no fim último, então se o que vale é o fim, vale tudo para a gente. Mesmo que seja durante o caminho, né, os meios, você também tem que colocar essa comparação de bem maior e de bem menor, porque o que vai adiantar se você fizer tudo errado no meio do caminho, mas aí você buscar o bem menor, você vai estar pecando de qualquer jeito. Diga glória, diga glória. Fala alto, fala glória. Feita a resposta. Tem 2 respostas do Charles Finney, que é o quê? Primeiro ponto, se a intenção é genuína e pura, a intenção purificará o caminho.
Não tem como o cara com uma intenção pura e genuína querer matar a fome do irmão que está com fome, e em nome dessa intenção pura e genuína ele vem, espanca o outro e rouba o mercado. Essa intenção não é pura e genuína. Então, a resposta que a Thaís deu é a resposta perfeita. Vamos lá. Se o amor de fato está em escolher o bem maior, se a intenção de fato está no bem maior, se existem dois meios possíveis de se alcançar este bem, qual nós devemos escolher? O meio melhor, porque o meio melhor é um bem maior. Então, se existe um meio melhor de se alcançar para matar a fome do faminto, a voluntariedade da oferta e a abnegação do nosso coração e da Igreja de Jesus Cristo. E tem outro meio, que é o quê? Nós vamos roubar, matar os empresários, roubar e matar a fome do faminto. Chegamos no mesmo lugar, matamos a fome do faminto. Os dois são amorosos? Não, porque um escolheu o bem menor. Então não adianta nada, quero crescer a igreja para alcançar gente. Se o seu jeito, se você escolher o meio errado, não, vamos deixar essa virgulazinha aqui do trecho do Evangelho. Não, eu quero criar esses conceitos de controle, de arrecadação, mas é por um bem comum, porque olha só, eu estou cuidando dessa criança, estou cuidando desse jovem. Você escolheu o meio pior. Se você escolher o meio pior, você não deseja o bem maior. Se você não deseja o bem maior, o que você desejou? Egoísmo. Bem menor. A questão de Paulo, quando ele fala o que eu quero, fazer o bem, eu não gosto. Como que é o... Nós vamos chegar um pouco sobre isso. É do homem mesmo, né? Ter essa falha, não é? Nós vamos falar isso sobre o tópico 3, quando nós falamos do amor de Deus. Nós vamos falar sobre 3 pontos hoje. O amor ao próximo, amor a Deus e o amor de Deus. Nisso de fato reside o amor. Agora, falar que eu amo de forma absoluta, perfeita e sem nunca cair dele, aí a gente não precisaria da graça. Mas não podemos justificar as nossas quedas em dizer porque a gente é quedal, né? A gente é quedal, a gente é pecador, então não vamos colocar nossas forças suficientes para isso. Aí você mudou sua intenção, perdeu. Egoísmo. É egoísmo. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Deu para entender? Então a intenção governa os meios e coloca força suficiente para alcançar o fim. Se você tem a intenção pura e genuína, mas os seus meios são errados, na verdade a sua intenção não é pura e genuína. Se a sua intenção você diz que é genuína, mas você não coloca todas as forças que você tem suficiente para este mesmo fim, a sua intenção não é genuína. Não é. E nós vamos chegar em nós vamos falar hoje, pessoal, de 21 características do amor, para você ter noção de como o aspecto do amor é profundo. Mas fiquem tranquilos que não é cansativo não. 21 características do amor. E sabe de uma coisa? É o seguinte, não tem carta branca com o pecado, meu irmão. Porque o amor, o egoísmo e amor são opostos. Amor e pecado são opostos. O amor não tem carta branca com o pecado, meu irmão. Você vai misericordioso sim, mas o amor não aceita. O cara tem adultério, não vai adulterando aos poucos. Não tem carta branca, meu irmão. Pare hoje. Não consegui por causa disso. Então deposite todas as suas forças suficientes e Deus vai ver a sua intenção do seu coração. Tem pecados, como eu disse, que são mais diretos. Meu irmão, o povo está com fome, mata a fome, ponto, acabou. Não matou pecado. Agora tem assuntos que são mais complexos. Entendeu? Por exemplo, pornografia. Pornografia. É pecado, pronto, acabou. Não tem situação, não tem carta branca. Por quê? Porque quem deseja o bem maior do indivíduo e do todo não usa o corpo de um indivíduo que é filho de Deus como um objeto da sua tara, do seu prazer. Não usa. Então tem coisa, é ponto, acabou. Não tem negociação. Não tem negociação com o cara que quer comprar um tênis de 30 mil reais com o dinheiro de Deus. Ou você se arrepende, meu irmão, ou você não está no reino. Não tem carta branca. Porque se tivesse, Jesus teria usado e Jesus estaria aqui até hoje. Jesus morreu. Vamos continuar. Então, resposta, vale tudo? Não vale tudo porque a intenção faz o quê? Purifica os meios.
A intenção rege as ações e rege as práticas. A intenção pura no decorrer do tempo encontrará os meios corretos e a teologia correta, pois o Espírito Santo guiará o coração sincero. Agora, se o Espírito lhes fala, se os profetas lhes falam, se os mestres lhes falam e a pessoa permanecer, ou dizer, permaneço, mas vou saindo aos poucos, podemos saber, a intenção não está mais pura, pois ela já sabe que existem meios melhores, formas melhores, mas a sua intenção decidiu permanecer no equívoco ou abandonar o equívoco aos poucos. Logo, abandonou-a por intenção. Prova isso na Bíblia. Provo. Você pode ser o pastor mais simples, cara. Se a sua intenção for pura, o Espírito Santo vai dar um jeito de guiar o seu coração. João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se fala por mim mesmo. João 7,17. Se você quer de todo o coração fazer a vontade dele, qual é a vontade dele? Qual é a missão de Deus? Manifestar a plenitude do seu reino. Qual é a missão do reino? Falamos na aula passada, buscar o máximo bem comum. Então fazer a vontade de Deus é se devotar a buscar esse máximo bem comum. Se você no fundo do seu coração quer isso e você está naquela igrejinha lá no meio do mato que tem uma teologia horrível, o Espírito Santo vai dar um jeito de te alcançar lá e te mostrar aos poucos, cara. Se você quiser, e quiser é intenção pura e genuína, você saberá, sabe por quê? O Charles Finney diz o seguinte, porque o Espírito está aí. E quando eu prego o verdadeiro evangelho, é o Espírito que também fala. E o Espírito que fala comunica com o que está aí, mano. Entendeu? Se você tem a intenção, o Espírito vai dar um jeito. Confia nele. Ah, Luiz, eu posso estar errado hoje? Pode ser que eu esteja errado hoje. Confie no Espírito Santo e se você lutar e se dedicar para manter a sua intenção pura, ele dá um jeito de te ensinar. Agora, se chega o profeta, tá te falando, e você faz o que endurece o coração, sua intenção já não está mais pura. Então, um cara que começa uma igreja e tem a melhor das intenções, a intenção dele é boa. Só que lá, futuramente, ele pega e se corrompe. A igreja cresceu e tal, ele se corrompe. Certo. No início, então, a intenção dele não era... Pode se só Deus sabe a intenção, mas suponhamos que no fundo do coração dele, a intenção última dele é o seguinte, existe um dever, uma necessidade, eu quero fazer o bem. Glória a Deus. Mesmo nos seus equívocos, eu dei um exemplo para vocês hoje de manhã. Por exemplo, eu tive uma namorada que ela tinha sido estuprada, com 15 anos de idade, e sempre que eu colocava a mão aqui nela para fazer carinho, ela chegava a chorar, e eu não sabia, achava estranho, e não sabia por quê. Quando eu fiz isso, eu fiz o mal a ela? Fiz. Eu pequei? Não, porque minha intenção era fazer o mais puro bem, eu queria fazer um carinho nela. Depois que eu fiquei sabendo que aquilo aconteceu e que aquilo faz mal, se eu continuo com a intenção pura? Não, eu caí do estado de benevolência para o estado de egoísmo. É a parábola da semente. A parábola da semente dos espinhos. Que é o quê? A semente vai crescendo. Quando ela vê os espinhos, ela se depara com os prazeres deste mundo. O cara começou com o início com a intenção pura. Só que ele foi crescendo, ele percebeu que ele estava errado, mas ele se deparou com os espinhos desse mundo. Porque é prazeroso postar foto que a igreja está cheia. Que a gente está crescendo, olha só como tem um prazer. Então, o nome do seu prazer, ele permanece no erro por intenção. Aí caiu. Deu para entender? Respondido? Deu para entender, pessoal? Então vamos continuar. O texto que eu li foi João 7,17. Se você faz a obra de Deus do jeito que Deus não pediu, você não busca o máximo bem. Quem lembra do conceito de iniquidade hoje cedo? Falei do conceito de iniquidade hoje. Se torna uma obra iníqua. Tá? Nesse sentido, o que é ser santo? O que é santidade? Falem, o que é santidade? Fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer. Ele falou certo, só mudou as palavras, mas é isso aí. Porque se eu faço a obra de Deus do jeito que Deus quer, e a obra de Deus inclui o individual, né, inclui o mandamento para mim, ser santo é cumprir esse mandamento, ser santo é viver em amor. Prova isso na Bíblia? Provo. E nós já vamos ver, na aula passada eu li vários textos sobre amor no final da aula, reassistam a aula. 1 João 3,4, 1 João 3,4, Romanos 4, pessoal, está tudo aqui.
Tudo aqui, ó, vários versículos. Eu quero ir direto para as citações aqui. Quem amou cumpriu a lei em Romanos, né? E aí, agora eu quero que vocês discutam essa citação. O Agostinho escreve no livro dele um negócio seguinte: ama e faz o que quiseres. Eu quero saber quem discorda e quem concorda com essa frase. Eu não vou dizer se eu concordo com ele ou não. Eu concordo, porque se você... Pera, só fala se você concorda. Quem discorda? Ô Luiz, repete a frase. Ama e faz o que quiseres. É Agostinho ou Agostinho? Agostinho. Mas a gente faz o que a gente quer. Ama e faz o que quiseres. Deus quer isso então? A gente faz o que a gente quiser? Deus não... Então você discorda da frase do Agostinho, Daniel? Ele discorda. Chama ela de herege então. Fala, você é herege. Concorda, Ana Laura, ou discorda? Ou tá na dúvida? Tô na dúvida. Eu vou ler para vocês então aqui o parágrafo. Você concorda, Valquê? Vamos bater palma de salva de Valquê. Aqui, ó. O Jari foi inspirado nesse momento. Falou, o Valquê concordou, então tá certo. Vamos ler a frase do Agostinho. Aí vamos ver um pouco ela, um pouco mais ampla, vamos ver se vocês concordam. Ama e faz o que quiseres. Se calar, por quê? Se você se calar, você vai se calar com amor. Se gritar, vai gritar com amor. Se corrigir, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então, quando Agostinho diz, ama e faz o que quiseres, é o quê? Se você amar de fato, este amor de fato purificará todo o seu querer e só o amor será o seu fruto. Concorda agora com a frase, Daniel? Vamos bater uma salva de palmas para o Daniel, então. Em todo o texto bíblico, pessoal, no João, vou ler alguns aqui, ó. Gálatas 5,6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Como é que a nossa fé atua? Pelo amor. Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo. Tiago 2,8, todavia se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão fazendo bem, bem fazeis. 1 Pedro 4,8, 1 João 3,11, E o João ainda diz o seguinte, eu vou ler, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Por quê? Se a missão de Deus é manifestar esse máximo bem comum, é buscar o máximo bem comum, é amar, quando a gente ama, a gente participa da missão de Deus e tem comunhão com Ele. 1 João 4,8, 1 João 4,16. Vamos lá, na tradição cristã, Agostinho também, numa citação do artigo, que eu não achei essa frase no original, que tem muita coisa do Agostinho, na citação do artigo da Silvia Maria, sem o amor todo o resto não serve para nada. Agostinho no livro Vida Feliz, a verdadeira felicidade, Deus a quem abandonar é o mesmo que perecer, e a quem acatar é o mesmo que amar. Policarpo, quem já aqui já ouviu falar de Policarpo? Jari, alguém mais? A Maristela e o Gabriel. Olha que o Policarpo foi discípulo do apóstolo João e ele foi pastor da igreja de Laodiceia, bispo da igreja de Laodiceia. Qual é a única igreja do Apocalipse que não tem crítica? Tem certeza? É a igreja que o Policarpo era bispo. E o Policarpo escreve uma carta à igreja de Filipenses. E olha o que ele diz: pois todo aquele que permanecer nessas virtudes, que é o que? O amor,